episódio da nossa temporada, primeira temporada do Papercast, primeira de muitas, e hoje vai ser um pouquinho diferente. Olha só o que é que vai acontecer. Eu estou na cadeira do outro lado, não sei se vocês prestaram atenção, mas hoje eu vou ser entrevistada. Eu tô com essa maravilhosa. Gente, essa é Luciana, minha sócia. Hello! Muito feliz. E aqui, Luciana fica nos bastidores. Eu falei assim, Luciana, hoje você vai ter que me entrevistar. Estou um pouco nervosa? Estou. Mas vamos lá, porque aqui a gente topa tudo. E esse Falei. episódio vai ser incrível. Falei um dia antes, Luciana, você é top? Ela falou top. Então é isso. É isso. É sobre isso. Aí, o que acontece? O último episódio a gente pensou, então, de eu contar um pouquinho, de eu ser entrevistada, né, Lu? Mas eu já comecei apresentando aquelas... Não. Pode parar. Agora, trocamos os papéis. Tá bom. Carol Pessoa, minha amiga, minha sócia, uma profissional incrível que será entrevistada nesse episódio. Ela tem muita coisa boa para compartilhar com a gente e eu acho que entre tantas pessoas maravilhosas que passaram nessa temporada, Carol não podia ficar de fora. Afinal, é uma honra eu poder escutar todos os dias tudo de bom que ela tem para contar sobre esse mundo e sobre as alunas e a papelaria. Então, mais do que justo que ela também compartilhe com vocês. Ai, Vamos já tô lá? com vontade de fazer pergunta pra você. Não. Hoje quem pergunta aqui sou eu. Tá bom, vou ficar no meu lugar. Hoje meu lugar de fala é esse. Exatamente. Carol, muito aqui você perguntou para todas as entrevistadas. Pediu para elas se apresentarem, contar um pouquinho sobre a vida dela. E hoje é a sua vez. Carol Pessoa, se apresente. Ai, gente, eu sou Carol Pessoa, nordestina, né? O sotaque já entrega, então quando eu falo bom dia, as pessoas aqui já falam, de onde você é? Então eu sou nordestina, com muito orgulho. Hoje tenho 28 anos, sou casada e moro em São Paulo. Gente, eu gosto de brincar que eu sou empresária papeleira, né? Porque junto esse mundo da papelaria e de ser uma empresa, que eu entendi só depois, né, amiga? Que eu era uma empresa. Foi todo um processo. Hoje eu sou especialista em camadas de papel, esses trabalhos assim, todo construído em camadas, então não vai nada de impressão nos meus trabalhos. E especialista em topos de bolos únicos, que é juntar toda essa arte num topo só, né, num lugar só, de forma harmônica. E nas pessoas de papel, que é desenhar pessoas em camadas de papel, tudo no estúdio, né, tudo construído em camadas. Então eu vi trilhando esse caminho aí desde 2016 que eu trabalho na papelaria, com muito orgulho, um tempo só depois que eu entendi que era uma empresa, mas foi um trabalho assim que é um trabalho que eu amo muito fazer, né? Essa coisa de fazer ali com as mãos e colocar um pouco de você em cada trabalho, isso é muito massa. E hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? De ensinar outras pessoas a colocarem mais de você no seu trabalho também, de desenhar os seus próprios moldes. Então, desde 2020 que eu ensino a empreender com papelaria. E eu gosto muito desse viés, né, amiga? De falar não só do papel, não só da técnica, que é uma coisa que eu sou muito apaixonada, uma coisa que eu desenvolvi, né, um jeito meu de fazer, um método que eu ensino para as pessoas, mas que eu também gosto muito desse universo do empreender, porque eu entendo que não adianta ter só um trabalho bom, né? Você precisa saber mostrar que é bom, você precisa vender, que uma empresa só é saudável com venda, você precisa saber atender, você precisa dominar um pouco de todas essas outras etapas da empresa, e já que a gente tá falando de empresas de uma pessoa só, né? Exatamente. A maioria de nós somos empresas de uma pessoa só, e aí acaba que eu sou a blogueira do meu negócio, eu sou a atendente do meu negócio, eu sou a SG do meu negócio, eu sou tudo, né? A fotógrafa. E não sei se você concorda, Carol, mas muitas mulheres que trabalham no mercado de papelaria, elas não pensam nesse lado empreendedora, no lado empresária, da mentalidade. Você acha que isso atrapalha muito? Muito, muito, amiga. Porque às vezes tem um trabalho excepcional e não tem resultado, porque não trabalha esses outros lados da empresa, né? E quando a gente fala assim, empreendedora, empresária, só para dar um panorama, qual é a diferença entre essas duas coisas, né? A empreendedora é aquela que pensa no futuro, que pensa nas inovações, que está animada com a nova técnica, com a nova ferramenta, ela quer trazer novidade, mas ela não pensa na gestão, ela não pensa no financeiro, que essas são etapas mais da empresária que pensa nessas coisas.
Então, muitas eu vejo que tem essa coisa da artesã. Eu vejo três personalidades aí na mulher que trabalha com papelaria, né? A artesã, a empreendedora e a empresária. Muitas desenvolvem muito o lado artesã, fazem peças maravilhosas. Até desenvolvem um lado empreendedora. Nossa, eu quero ver novidade, eu quero... Mas não desenvolvem muito o lado empresária. E aí, por que atrapalha não olhar para esses outros lugares? Porque você começa a não ter resultado com o seu trabalho. Resultado que eu digo, vender, ganhar dinheiro, viver disso. Né? Que a gente sabe que é um desconforto para muitas dessas mulheres falar sobre isso. Mas isso mantém acesa a chama da paixão pelo artesanato. Sim. Quando você começa a não ter resultado, você começa a não gostar mais. Você encara que o não resultado é que você tem um trabalho ruim. Sim. Você faz essa associação que é uma associação errada, né? Exatamente. Mas você associa, eu não tô vendendo, eu não tô tendo resultado porque eu tenho um trabalho ruim. Ou até mesmo muitas mulheres levam pro lado pessoal, porque eu não sou boa. Aí pega num lugar lá dentro da mulher, que é na autoestima, que é né, no valor, no alto valor, como ela se enxerga. E aí, as pessoas não querem comprar porque eu não sou boa. E na verdade não é que você não é boa, não é que seu trabalho não é bom, é só que você não desenvolveu esses outros lados que são necessários quando você precisa, quando você monetiza esse trabalho, né? E aí muitas ficam nesse lugar de artesanato maravilhoso, mas não desenvolvem esses outros lugares, que eu também fui descobrir depois. Isso foi uma jornada que aconteceu comigo, né? Eu comecei 100% focada no papel, e aí eu brinquei a papeleira, né? 100% focada no papel, e esquecer de olhar para esses outros lados. Não é gostoso, não é maravilhoso, mas depois que você sente que é isso que vai dar o resultado que você precisa para você continuar apaixonada pelo seu trabalho, você faz, você tá disposta a pagar esse preço, sabe? Não foi gostoso ser blogueira do meu negócio. Falar assim com as câmeras hoje, de boaça, foi uma coisa que aconteceu com o tempo. Mas eu sei que é isso, uma das coisas hoje que potencializa o meu trabalho manual. E eu passei a amar essas outras coisas também, então eu sou empolgada com essas coisas. E, Carol, eu também acredito que é muito importante você tomar a decisão de levar como negócio, de enxergar que o que você faz é um negócio, que é sério, que é o seu trabalho. E eu sei que você é fisioterapeuta. Em algum momento você decidiu transicionar e viver de papelaria. Conta um pouquinho dessa fase. Gente, pouca gente sabe, né, que eu sou fisioterapeuta, porque não é uma coisa que eu fico divulgando muito, porque não me representa mais. Foi uma coisa que já me representou. Mas eu fiz faculdade de fisioterapia, 5 anos, integral, aquela faculdade maravilhosa, você vai manhã e tarde, você dorme nos corredores, literalmente nos corredores da faculdade, que eu já dormi muito. Minhas amigas que me assistem falam, Carol, como é que você acordou às 6 horas da manhã para trabalhar? Porque você dormia o tempo inteiro, mas eu era essa pessoa, estudava manhã e tarde e ia trabalhar com papelaria à noite. Então, eu me formei, eu era uma boa fisioterapeuta, tá? Eu gostava do que eu fazia, não era uma questão que eu fiz obrigada, porque é engraçado essa fase, falar dessa fase, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada às coisas manuais, às artes. Geralmente quem trabalha com isso tem histórico, né? De dizer, de pequena eu fiz isso. Gente, eu vendi vassoura de palha para Barbie na minha escola, que eu fazia, junto com minha tia. Minha tia trabalhava com cesto de palha. Ela me ensinou a fazer uma vassourinha, eu falei, é isso, bora vender, né, amor? Que não tem essa de é isso, é maravilhoso, é isso, bora vender. Então, eu sempre tive essa coisa também puxada pro lado do empreendedorismo, junto, né, artesanato com empreendedorismo. E aí, era uma coisa que eu falava pra minha mãe, nossa, eu gosto muito desse lado, não sei o que, minha mãe via, minha mãe incentivava, mas ela não acreditava muito que era uma profissão. Então, quando chegou a época de fazer faculdade, eu lembro que eu falei pra ela, mãe, eu quero fazer design. Não sabia nem o que era design, gente, mas eu achava que era uma coisa mais voltada pra arte, né? Ela falou, tá, filha, mas isso vai ter emprego aqui? E é engraçado, gente, que eu nunca tive pretensão de sair Eu sou do Rio Grande do Norte, tá? Eu sou de uma cidade chamada Itajá, tem 8.000 habitantes. Eu tinha pretensão de ir pra capital, porque era um movimento comum que as pessoas iam fazer faculdade, mas nunca de morar fora, como eu moro hoje. Fora do meu estado. E aí... eu brinquei com ela quando ela falou isso, mas não tem emprego aqui. Em real, não tinha, não é um mercado muito forte lá. Eu falei assim, mãe, não preciso morar aqui. E eu nunca imaginava que eu ia morar em São Paulo. E era uma coisa que eu nem queria. Eu achava nada a ver. Eu tava falando de morar em Natal, né? Não era nada assim. Era próximo. E aí,
eu falei da boca pra fora, gente, saiu, mas eu não imaginava. Mas vou falar que palavra tem poder, né? Tem. Muito. E aí aconteceu. Só que eu fui fazer faculdade, na minha pretensão fazer faculdade, ser fisioterapeuta, nananã. Gente, minha irmã tem uma clínica de fisioterapia, tem uma clínica. Eu teria emprego quando eu terminasse a faculdade, tipo assim, garantido. E na área que eu gostava, que era infantil, né? Eu gostava muito de pediatria, de atender criança. E já esse lado lúdico, eu acho, né? Sim, Mas também é voltado. Tem tudo a ver com arte. tem tudo a ver. E eu lembro que eu também estagiei num lugar, que era um lugar bem assim, lúdico, e a gente fazia muitas dinâmicas. E eu falei assim: esse é o lugar que eu quero trabalhar. Porque um dia eu atendo um menino, outro dia eu pinto uma parede. Era essa vibe lá. Eu falei: esse é o lugar perfeito pra mim. E aí fiz fisioterapia. No meio da faculdade eu descobri a silhuete, foi até engraçado, porque minha irmã já sabia que eu gostava dessas coisas. Eu tenho 2 irmãs, tá, gente? Minha irmã mais velha tem 2 filhos já, meus amores da minha vida, meus sobrinhos, Maria e Iago. E aí minha irmã falou assim: Carol, eu queria que você fizesse o álbum da minha irmã, da minha filha, minha sobrinha. Queria que você fizesse o álbum de Maria do batizado. Aí ela me entregou um álbum todo em branco e eu comecei, né, a botar as fotos, decorar, pipipi, aquela coisa toda. E eu fui numa papelaria comprar mais papéis de scrap pra enfeitar esse bendito. Comprei furador, aí peguei um montão de furador. Aí cheguei no caixa, a mulher falou assim, eu não esqueço, foi a primeira vez que eu tive contato com a silhuete. Ela falou assim, tanto furador, né? E furador você corta um formato só, cada furador. Ela falou, tanto furador, por que você não compra uma máquina que corta todos os formatos? Eu falei assim, como assim? Uma máquina que todos os formatos, não tô sabendo. Ninguém me contou essa parte. E aí eu fiquei encantada. Ela falou, a silhuete, me mostrou e tal. Naquela hora, não era uma pretensão comprar, mas eu cheguei em casa enlouquecida, pesquisando, olhando o que era, olhando o preço. Entrei no site da silhuete, olhei tudo. E convenci minha mãe de comprar. Eu falei, mãe, vou precisar. Tudo a ver. Tô precisando. E aí minha mãe, na época, beleza, ela comprou. Minha primeira máquina foi minha mãe que comprou. Minha segunda máquina foi minha mãe que comprou. Então eu falo assim, às vezes manhã teve esse receio da transição, mas ela foi uma das minhas maiores incentivadoras. E aí... Até porque sem máquina, né? Não ia virar. Não. Ia ser um pouco difícil. As pessoas às vezes me perguntam, né? Carol, dá pra fazer camada sem a máquina? Gente, não aconselho. Olha as coisas pequenas que tem aqui, sabe? Umas coisinhas muito miúdas. E aí... Mas aí, quando a máquina chegou, eu já tinha baixado o programa. Eu já tinha feito projeto. Sabe, ela estava pronta para eu cortar quando ela chegou. Então, eu comprei junto com o curso inicial de Nilmara e assisti aquela coisa. Quando ela chegou, eu já estava pronta para usar. E aí, foi uma época que eu conciliei a minha faculdade com a papelaria. E era uma segunda renda, era um jeito de eu ter o meu dinheiro. Eu sempre curti isso. Antes da papelaria, eu fiz palha italiana para vender na faculdade. Eu gostava de ter a minha renda. Imagina, também minha mãe morava no interior, eu morava na capital. Minha mãe mantinha 2 casas. Então eu falei, não, vamos auxiliar aqui. E também queria ter minhas coisas, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei. E aí conciliei as 2 coisas até que quando eu terminei, meu namorado já tinha vindo morar em São Paulo. Ele tinha muita vontade de trabalhar em grandes escritórios. Meu marido hoje é advogado, e aí ele já tinha vindo morar em São Paulo. E eu já tinha vindo uma vez visitar ele e amado, tipo assim, gente, eu fui na 25 de março, eu fiquei enlouquecida, né? Porque tem uma rua de festa, não tem muita papelaria lá, né? Às vezes o pessoal me pergunta, mas tem uma rua de festas, tinha acesso a muita coisa muito fácil, você pedia muito fácil no Mercado Livre da Vida. Eu tô fazendo propaganda aqui no podcast. Me patrocina. Me note, Mercado Livre. E aí, eu já tinha vindo uma vez, tinha feito curso aqui, então eu tinha achado o máximo. Eu sempre gostei de fazer curso. E aí, vim pra cá e fazer curso e falei assim, nossa, acesso a coisas que eu não tinha acesso lá, né? E eu já sabia que tinha Mega Artesanal, que é a maior feira de artesanato da América Latina, então já tava de olho. Eu já comecei a ver oportunidades, mas nunca foi um desejo me mudar. Mas quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, é isso, eu quero me casar com o meu namorado, a gente tava noivo, e a gente tinha pretensões de ter futuro juntos.
eu falei, tá, ele tem emprego lá, tá bem, eu não tenho nada aqui, por enquanto, terminei a faculdade e vim. E aí, foi quando eu vim... Pausa. Quando você terminou a faculdade, você ainda tinha a pretensão de trabalhar na área de fisioterapia e continuar com a papelaria como um hobby, uma renda extra, tudo mais. E aí, primeiro você veio para São Paulo, ainda com a pretensão de trabalhar com fisioterapia, ou já veio e falou, quando eu chegar lá, eu vou desenrolar com a papelaria? Foi engraçado. Eu vim assim, vou procurar emprego em fisioterapia. Inclusive, eu fiz algumas seleções de como é que chama? Residência. Uhum. Residência multidisciplinar, né? Que tem também para fisioterapeuta, para trabalhar em hospital. E aí, eu falei, não, eu vou trabalhar com fisioterapia, vou fazer alguma especialização, alguma coisa. E para conhecer também, ter network, não conhecia ninguém aqui, Sim. né? De fisioterapia, professores e tudo, tinha ficado em Natal. Então, não tinha acesso a ninguém. Então, vou fazer uma especialização e vou levar a minha máquina só para eu não ficar sem fazer nada. Me aterrorizava um pouco chegar aqui e não ter emprego e me sentir... Acaba que, às vezes, o trabalho, muitas vezes, é a minha válvula de escape, né? Então... por exemplo, quando meu noivo se mudou pra cá, eu senti muita falta dele, da gente fazendo essas coisas juntos, né? Namoro à distância é difícil. E eu mergulhei muito no trabalho como uma válvula de escape. Uhum. E aí o trabalho começou a dar fruto também, porque eu mergulhei muito. E eu já era uma coisa que eu gostava muito. Eu falei, se não vou abandonar, vou levar a minha máquina. Caso eu não ache nada em fisioterapia, eu vou começar a fazer. Uhum. Eu vou ficar trabalhando com papelaria. Vim minha mochila e a silhueta debaixo do braço, a bichinha, eu disse, você vai comigo, né? E cheguei aqui, meu marido morava numa casa com outras 4 pessoas, ou 3 pessoas, ele era o quarto, eu acho. E só tinha o quarto dele. Então, eu morava no quarto dele. Então, eu levei minha mãe. Era um quarto. Um quarto e um banheiro. E aí, eu botei a silhueta, gente, o caos, o carro na terra, por quê? Quando eu fui me mudar, minha mãe já começou, vou comprar umas tapauezinhas pra você. Enxoval de mãe, né? Sim. Vou comprar umas tapauezinhas pra você, já mandava pra casa de vidro. E começou a se acumular naquele quarto, a gente só tinha um quarto. Amiga, a gente comprou. Uma casa inteira dentro de um quarto. Aí com as tapauezinhas foi, a minha roupa foi, aí... Olha eu fazendo propaganda da Tupperware também uma hora dessa. Tupperware, ótimos. E aí... Bem coisa de mãe, né? Ela comprou um monte de coisa e mandava lá pra Vita. E aí, a gente comprou geladeira, fogão. E foi no quarto. Não, no quarto. Vamos pôr na sala. A galera não ficou muito feliz com a gente, essa parte de ficar na sala. E aí, a silhuete dentro desse quarto, trabalhando. E aí, foi a hora que eu pensei assim, poxa, eu me mudei. Eu perdi toda a minha clientela na minha cabeça. Por quê? Eu trabalhava em Natal, tinha uma clientela em Natal. Eu não tinha cabeça de que eu podia vender para todo o Brasil. Para mim parecia distante, parecia... Vou falar a verdade, do fundo do meu coração. Eu me achava muito desorganizada para isso. Como é que eu vou calcular um frete? Eu vou errar o frete, vai chegar atrasado para a pessoa. Eu vou botar menos dinheiro, eu vou ter que pagar do meu bolso. A pessoa não vai querer comprar se o frete for mais caro que o produto. Sim. Então, tinha muitas crenças envolvidas nesse enviar que fez a minha clientela ser só de Natal. E aí, quando eu me mudei, eu falei... Pipi, né? Puta que pariu. O que eu vou fazer agora? Perdi todo mundo. E aí, eu falei assim, eu vou dar meus pulos. E aí, comecei a ver estratégias para envio. Me mudei, a gente foi escolher o apartamento, e um apartamento que era do lado do correio. Eu disse, é esse. Esse? Não tenho dúvida, você tem dúvidas? Eu não tenho dúvida, é esse. E aí, para facilitar toda essa logística também. E a pretensão era, por enquanto, papelaria por enquanto, eu não arrumo nada. Só que eu comecei a fazer a especialização. Eu gostava muito da especialização. Só que eu comecei a ter um sentimento de, isso aqui está atrapalhando meu trabalho. Era uma vez no mês, um final de semana, e eu tava assim, taca-lhe pau na papelaria, dale. E já estavam começando a vender, e aquela coisa toda, eu misturada naquela loucura de encomenda. Quando chegava o final de semana que era pra ir pra especialização, eu curtia as pessoas lá, eu amava. Só que eu comecei a sentir, isso aqui está me atrapalhando. Então não era, né? Não era.
tipo assim, não era. O sentimento era, eu podia estar fazendo uma coisa melhor. E aí, quando eu comecei a sentir isso, eu falei assim, tá errado. E engraçado que era minha mãe. Engraçado não, né? Ela não achou engraçada essa parte. Era ela que pagava. Ela achou nada engraçado. Era ela que pagava essa especialização. E aí, foi muito difícil pensar, como eu vou falar pra minha mãe... Que eu não quero mais. Que eu não quero. E que ela tá pagando isso aqui, ela já pagou, sei lá, 3 meses, eu vou jogar pro alto. Né? E jogar pro alto não só isso, ela tinha me pagado uma especialização em Pilates, eu tinha feito a faculdade inteira, né? Você tem um sentimento que você tá jogando tudo pro alto. Sim. E aí eu falei assim, mas não dá. É isso que eu quero aqui. Eu tô me enganando, vim pra especialização, mas não é isso que eu quero. E meu marido ficava, tá tudo bem, você empreender, só decida, né? Porque você tá no meio dessa coisa toda. Só que eu precisava daquele tempo, né? Naquela mistura ali pra eu entender o que eu queria de verdade. A gente precisa viver algumas coisas pra entender e ter a nitidez do que vem pela frente. Então, você precisou desse tempo e viver isso. Se você não tivesse ido pra especialização, talvez você não teria percebido que não era aquilo. Total. Talvez se eu tivesse passado... Eu fiquei muito perto de passar na residência também. Talvez se eu tivesse passado na residência, eu também não tivesse tido esse tempo de refletir se era o que eu queria mesmo. Porque você entra na residência, são 80, 60 horas semanais, não sei, é muita hora, 60. Você não tem nem de pensar, você vai, piloto automático. E eu fico imaginando também, gente, eu ia pegar a pandemia, eu ia ser linha de frente. Imagina. Fisioterapeuta era muito linha de frente, então... Deus me perdoe, mas eu agradeci por, né? E assim, honrei muito minhas colegas que estavam lá na linha de frente e tudo. Mas você imagina, eu ia estar em São Paulo sozinha, na linha de frente do negócio, assustadíssima. Então, eu tive esse tempo, né, pra discernir o que era. E aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, não tá dando certo. E ela, filha, tem certeza? Então ela ficou muito hesitante. E eu não julgo hora nenhuma, porque... Eu sei que empreender não é a referência de sucesso da minha mãe. Sim. Ela não sabia que isso era seguro, se isso era certo, se isso ia dar dinheiro. Gente, eu tô morando numa cidade que a custo de vida é 3 vezes mais do que a gente morava. Sim. E então ela tinha toda a segurança envolvida, né? E pra ela o diploma, a coisa era muito importante. E não é. Desmerecendo. Não tem como desmerecer, é muito importante. Mas eu comecei a entender que também toda essa bagagem que eu tinha, ela serve hoje, né? Não é que eu joguei tudo pro alto. Tudo que eu vivi foi importante para eu ser a empresária que eu sou hoje, para eu ser a artesã que eu sou hoje, para eu ter os cuidados com os clientes que eu tenho hoje. Porque na fisioterapia tem um lado muito forte que é contato com pessoas. Então você vive contato com histórias o tempo todo. Histórias às vezes muito fortes, às vezes muito tristes, às vezes de muita superação. Tem muita coisa ali, né? Uma área que estimula muita empatia, né, Carol? Muito. Assim, muito, muito mesmo. Porque você se coloca muito no lugar do outro. Muito. Tipo assim, e você começa a pensar que isso pode acontecer com todo mundo. As coisas podem acontecer com todo mundo. Você nem é a pessoa mais especial do mundo e também nem é a pior pessoa do mundo. Exatamente. Entendeu? Você é um lugar de muita empatia. E você escuta muito. As pessoas, imagina, eu trabalhava pediatria, trabalhava assim, o estágio que eu fiz, né? Eu não cheguei a trabalhar com fisioterapia. Mas eu fiz estágio extracurricular. Então, fiz algumas coisas. Eu escutava muita mãe, né? Que levava os pequenos dela pra lá. E todas as dores e frustrações e inquietações dessas mães. E que hoje, assim, eu trabalho com mães um pouco também, né? Então, tem essa coisa toda. Então, estimula muitos lados importantes para a vida. Eu conhecendo você mais de perto, ouso dizer que um dos seus diferenciais como a empresária papeleira que você é hoje, vem muito desse lugar de empatia. Eu acho que é muito diferente de muitas coisas que a gente vê no mercado, que a gente vê na internet, porque afinal a gente trabalha, o nosso maior canal de comunicação é a internet. Sim. Então eu acho que um dos seus diferenciais é muito isso de ter esse olhar muito empático com cada uma das alunas, com cada uma das seguidoras, com cada uma das pessoas que te acompanham. Então, obrigada, fisioterapia. Obrigada, fisioterapia. Mas é real essa coisa
Eu quero escutar as alunas, eu respondo meu direct, eu respondo as alunas lá na plataforma, né? Porque eu sei que isso faz muita diferença em tudo. Exatamente. Eu escuto os clientes, e isso se transforma numa arte mais personalizada porque eu escuto também. Carol, você falou de arte personalizada. Tenho muita curiosidade nessa sua transição, quando você já fazia algumas coisas, mas quando você escolheu camadas? Por que camadas? O que era camadas? De onde? Gente, a gente fez. Luciana me fez essa pergunta, eu até gaguejei. Luciana me fez essa pergunta no começo e eu fiquei, verdade. Por quê, né? Não foi uma coisa que eu paro muito pra pensar. Foi uma coisa muito natural. Porque eu comprei a máquina e eu não tinha impressora. E eu comecei a ver que tinham pessoas que trabalhavam sem a impressora. Então eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu vi foi Scrap Isa, né? Isa Mara, hoje que eu tenho a felicidade de ser próxima, de ser amiga, da gente sair junto. Ave Maria. É até impensável essas coisas, né? Que aconteceram assim depois que eu me mudei pra cá. E aí eu via aquele trabalho e eu falava, caramba, tem um diferencial aí. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de pensar no diferente, pensar um pouquinho fora da caixinha. Por quê? Se eu estava empreendendo com um negócio novo de papelaria, eu não queria fazer o que todo mundo fazia. Eu não queria trabalhar com o que todo mundo já trabalhava, porque eu ia ser só mais uma fazendo isso. Então eu pensei assim, nossa, aqui tem espaço para tanto para ser diferente quanto para eu criar. Eu comecei a empreender numa coisa de eu quero criar coisas novas do meu jeito. Sim. E aí, quando você pega molde pronto de outra pessoa, quando você compra um negócio ou pega um clip art, você tá usando a arte de outra pessoa. Não é errado de jeito nenhum. Se você pagar os direitos certinho, tá tudo certo. Você pode usar para fazer sua arte, facilitar seu trabalho. Se você ainda não sabe desenhar, faz parte. Eu também peguei muita coisa no começo, né? Comprei muita coisa, porque eu não sabia fazer do zero. Mas eu vi ali nas camadas a oportunidade de eu conseguir criar. Como eu não sabia usar um Photoshop, eu não sabia usar sabe, para ser ilustradora, não era uma pretensão que eu tinha, eu comecei a ver nas camadas a oportunidade de eu desenhar meus próprios moldes e fazer coisas que eram só minhas. Uhum. E aí de chegar lá no estúdio, que era o programa que eu tinha disponível, que era o programa que eu dominava, que eu aprendi, e era gratuito, ainda mais, né? Porque esses programas Photoshop, isso aqui da Adobe, eu tô só falando marca hoje. Adobe. Isso. Eles são pagos e são mais complexos, tem muitas ferramentas, tem muita coisa, mas é mais complexo de você mexer, né? Você às vezes precisa de um treinamento e tal. E claro, eu fiz curso de estúdio e tal, mas eu achava sempre muito mais intuitivo. E aí eu vi nas camadas de papel a oportunidade de eu posso desenhar do jeito que eu quiser. Sabe? Eu não preciso pegar uma imagem pronta. Eu posso já desenhar do jeito que eu quiser. Desenhava no começo essa maravilha? Não. Mas eu comecei a ver que ali tinha mais espaço. E via que ali tinha um diferencial que as outras pessoas não queriam fazer. Ah, Carol, é mais difícil. É mesmo. E é por isso que não é todo mundo que faz. E é por isso que já é um diferencial fazer. Quando você tá pelo caminho fácil, vai ter um resultado difícil. É aquela coisa, né? Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. E aí, no empreender é a mesma coisa. Você escolhe um trabalho que é um pouquinho mais difícil, depois você domina, não é mais. Você tem resultados mais fáceis. E aí eu falei assim, é aqui que eu vou investir, porque aqui eu tenho mais autonomia. Por quê? Eu usava uma impressora da minha irmã, que era na clínica dela. Então, quando eu precisava de impressão, eu ia lá na clínica dela, imprimia, eu voltava em casa, cortava, se desse algum errado, eu voltava, imprimia, Aí começou a ser um rolê muito gigantesco. Eu não tinha também, no momento, assim, a pretensão de comprar a impressora, porque eu já tinha investido na Silhouette, né? Eu pedi pra minha mãe comprar a impressora também. Então, começou a ser um rolê muito grande e eu falei assim, é mais fácil pra... Olha que loucura, o mais difícil era mais fácil pra mim. É mais fácil pra mim eu desenhar. Sim. E aí eu comecei a ver como... Tá, eu não sei desenhar, mas tá tudo bem, eu vou procurar os recursos pra eu conseguir desenhar. Eu não sei hoje, né? Mas... Hoje eu sei. Mas eu ia procurar as coisas pra conseguir fazer isso. E aí eu vi que nas camadas eu tinha mais como... explorar essa minha autonomia de fazer as coisas do meu jeito e diferencial, super. Sim. A técnica em si já era, e eu poder desenhar e ter os meus próprios moldes, super, porque eu podia criar qualquer coisa. E eu via muito um aperreio das meninas, assim, participei de grupo do Facebook, aquela coisa no começo, né? Hoje eu nem indico muita coisa, que tem muita coisa errada lá, gente. Mas eu participava no começo e aí
via muito pessoal desesperado. A cliente quer tal tema, alguém conhece um kit digital desse, alguém sabe fazer isso, alguém tem um molde, ou mandava foto, alguém conhece de quem é esse molde para eu comprar, aquela aperreio, eu comecei a entender, eu não quero isso. Já pensou ter que ficar atrás? E toda hora, entendeu? Toda encomenda, aí vai atrás e procura, e a resolução é boa, a resolução não é boa, aí vai imprimir, aí vai na clínica da minha irmã e volta, sabe? Sim. Começou a ser muito rolê e eu comecei a entender que o caminho mais fácil era, o cliente pede, eu desenho, eu entrego. Pronto. Era isso. Então, por muitos anos, hoje eu tenho impressora, mas é mais pra imprimir etiqueta, imprimir endereço, coisas da gestão da empresa. Mas eu passei muitos anos sem impressora, e aí foi a minha oportunidade de me diferenciar. Eu falei, é aqui que vai ser meu diferencial. E foi pros topos de bolo, né? Muito. Então, em 2016 eu comecei na papelaria, em 2018 eu decidi que... 17 eu decidi que ia ficar só com topos de bolo. Mas isso é bem engraçado, né, amiga? O vídeo falando assim, preferencialmente topos de bolo. Agora eu vou ficar com preferencialmente. Bem envergonhada, bichinha. Aquele vídeo é icônico, a gente tem que postar ele de tempos em tempos, tem que voltar no preferencialmente topos de bolo, sabe? Não, e é interessante, Carol, porque assim, eu não conheço o seu mercado lá de 2017, de quando você fala. Mas, de tudo que hoje eu pesquiso, eu estudo sobre o seu mercado e o seu negócio, eu não vejo outras pessoas ensinando a técnica em camadas no formato que você ensina. Pode-se dizer que é uma verdade que você desenvolveu um método para fazer camadas? Sim, sim. Por quê? Eu via que eu conseguia desenhar meus próprios moldes, mas que eu também conseguia algumas outras coisas para facilitar a minha montagem. Eu via que, né, que eu usava alguns artifícios para melhorar meu acabamento, que eu não via as outras pessoas fazendo. E eu comecei a perceber que muita gente acreditava que camadas era uma coisa de cortar em cores separadas. E não é, né? Eu falo muito sobre isso, quem me acompanha no Instagram veio falando de pedaços, veio falando, né? Que não é sobre cortar as coisas separadas, é sobre construir imagens com uma camada por cima da outra. E aí eu comecei a perceber, isso aqui não tá certo não. Algumas coisas que eu via, às vezes pegava um molde e alguém falava, que danado é isso? O que que está acontecendo? Eu aposto que você, que trabalha com camadas e compra moldes, já aconteceu de você pegar um molde e você falar assim, que danado é isso? Uma pedaceira, assim, que você não entende? E eu falei assim, não. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. E aí muitas pessoas faziam pelo jeito difícil e achavam camadas não é pra mim. Sendo que na verdade não tava fazendo camadas, tava tendo um trabalheira de pegar uma imagem e cortar toda separada e depois montar a imagem de novo. Montar a imagem de novo chapada. Que aí não era igual a impressão, era melhor imprimir, dava menos trabalho. E aí fazia esse rolê todo, no final tinha um resultado igual. Bem parecido da impressão. E aí falava, não é isso não. E aí eu falei, não, amor, não é assim. E aí eu comecei isso é muito doido, racionalizar o que eu fazia. Por quê? Como eu passei de 2016, sempre trabalhava com camadas, tinha uma impressão ali no início, mas foi muito pouco. E aí eu comecei a ver jeitos de fazer, tava automático pra mim. Construir as camadas, desenhar as camadas, era automático. Eu sentava, desenhava, terminava. Como é que eu ensino isso pra outra pessoa? Não é simplesmente ela me ver fazendo. Sim. Não é? Muita gente falava assim, Carol, no começo, já me procurava pra curso, já via meu trabalho diferente, aí fazia, Carol, deixa eu ir passar um dia na sua casa vendo você fazer. E eu falava, gente, não tem sentido. Por quê? Não é necessariamente você vendo, fazendo, que você vai saber os princípios, que você vai saber replicar depois. Então, meu desafio, quando eu pensei, não é assim que se faz, e eu quero mostrar para as pessoas que tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui, e que elas podem explorar esse jeito delas de criar do zero, que elas podem explorar a imaginação delas, dos clientes delas, porque quando você pode desenhar, você pode explorar tudo isso, né? Eu comecei a racionalizar o que eu pensava. Tá, primeiro eu faço o quê? Depois eu faço o quê? E para esse aqui ficar melhor a montagem, eu tenho que fazer o quê? E para ficar mais firme, é melhor usar o quê? Na hora de eu criar uma arte, eu começo por onde? Ai, Carol, suas artes são tão bonitas, como é que você pensa? Gente, racionalizar o processo criativo é uma coisa doida. Porque normalmente é natural, é intuitivo, você vai lá e faz. Então, eu comecei a tudo que eu ia fazer, eu racionalizava. Tá, eu vou desenhar isso aqui. Como é que eu escolhi o cenário? Como é que eu escolhi os itens? Como é que eu escolhi o elemento principal? Onde eu boto o nome?
Porque, gente, se vocês forem olhar, topos de bolo em 2016 era uma coisa... Não era comum. As pessoas, as que ofereciam como brinde de kits que elas fechavam. Então, elas fechavam caixinhas para aniversário e davam um topo de brinde. Era uma coisa assim, gente, faixa, quem é do tempo vai lembrar. Uma faixa em cima, 2 palitos, aquelas faixas assim, imitando faixa né, de fita, e o nome no meio. Era isso. Eu falei assim, não quero fazer diferente. Então, comecei a mudar as ordens das coisas. Então, o nome veio para baixo. Não era intuitivo, os nomes sempre eram em cima e os itens embaixo. As coisas eram todas separadas. Aquilo me incomodava super, aquele estopo todo separado. Aí, mandava pro cliente a arte, a coisa mais linda. Aí, ele botava um no sul, no norte, um na frente do outro, um caído. Aí, eu falava, não é assim. Aí, ficava doente, né? Tipo assim, ai, meu Deus, fiz uma arte tão bonita. E, no final, ficou todo cagado em cima do bolo. Você que trabalha com topo já passou por isso. E aí... eu comecei a entender que não era culpa do cliente, ele não sabia usar. Sim. E ele não tinha que saber, ele não é profissional, não tem nada a ver, né? Comecei a pensar, eu vou arrumar um jeito de acabar com esse meu desconforto. Era meu, o cliente tava nem aí, tava achando coisa mais linda. Um aqui, outro aqui. Aí eu falava, o desconforto é meu, quem vai resolver sou eu. E eu vou ajudar esse cliente a facilitar a vida dele. Então foi quando eu juntei todas as coisas de um palito só. Aí eu brinco sempre, não é miséria de palito, tá, gente? Eu poderia usar 2, 3, não tem problema. Mas foi um jeito de entregar de uma forma que ele fosse usar da forma como você fez. Sim, não ia mudar nada. Ia ser fácil pra ele. Ele pega um palito e fia no meio. Eu não tenho o que pensar. Acabou, entendeu? Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, eu comecei a racionalizar. Tá, eu inventei de juntar. O que eu tô fazendo na minha vida? Porque às vezes a pessoa pedia um negócio nada a ver com nada. E aí começava, como é que eu junto tudo isso? Se agora eu inventei que eu vou juntar, me lasquei. Agora eu tenho que juntar. Agora eu tenho que juntar. E aí as pessoas, ai, Carol, às vezes me falam hoje, né? Mas as pessoas ainda gostam dos topos separados. Gente, imagina em 2016. Ninguém nem sabia como é que era aquilo. Minha primeira cliente de topo falava aquele enfeite de bolo. Então, assim, não sabia. E eu lembro que o primeiro topo que eu vendi foi muito engraçado. Eu queria vender pra ela R$12. Já tava dando, né, amiga? Aí ela falou assim, não precisa não, quero só as caixas. Aí eu falei, R$10. Ela falou, não precisa não. Eu falei, R$7. E vendi. E aí ela falou depois, adorei aquele enfeite de bolo. Então, assim, eu fui buscando coisas diferentes pra entregar, mas que também eram formas de facilitar a vida dele. Por exemplo, esse topo, ele é muito melhor, mais fácil de reaproveitar. Você tira o cano daqui e transforma num quadrinho. É o que tá ali atrás de Luciana, por exemplo, que vira um quadrinho depois. Então, eu comecei a ver vantagens no que eu queria entregar e comecei a mostrar esses benefícios. E aí, racionalizar tudo isso, pronto. E agora, como é que eu transformo tudo isso junto numa arte só? E aí, racionalizando, eu comecei a ver que tinha sequência, que tinha fundamentos por trás e que isso viraria um método replicável. Exatamente, né? que a pessoa conseguiria fazer, você conseguiria passar esse conhecimento para outras pessoas. De dizer assim, ó, começa por aqui, isso aqui vai facilitar, depois vem pra cá. E eu falei, tem um método aí. E, Carol, nesse processo, quando foi que você entendeu que o que você fazia na papelaria era um negócio, sabe? Porque eu acho que todo mundo passa esse momento. Eu começo por hobby, eu começo porque eu quero uma renda extra, é minha terapia, e vai fazendo. Aí o vizinho, a amiga começa a pedir, vai vendendo aqui, vai vendendo ali. Mas tem um momento, ponto de virada, cara, isso é eu quero trabalhar, eu quero viver disso. Quando foi pra você? Foi quando eu me mudei e eu falei, meu coração bate por isso aqui, mais forte, né? Mas, amor, não ganhou ainda quase nada com isso. Que isso aqui precisa virar alguma coisa. Então, era uma forma de expressar a minha arte, era uma forma de eu também não me sentir tão sozinha no momento que eu me mudei. Porque, gente, foi muito difícil. Às vezes, as pessoas nem imaginam, né? Como foi difícil essa minha mudança do Rio Grande do Norte para São Paulo. Porque é um choque cultural muito grande. Eu deixo minha família, eu deixo os meus amigos. Eu sinto que estou perdendo muita coisa. Perdendo as ocasiões da minha família, que eu sempre fui muito presente, aniversário, não sei o que, fazia aniversário dos meus sobrinhos. Inclusive, as primeiras papelarias que eu fiz foi pro meu sobrinho, que inventou que queria Lego Transformers, sei lá, era um tema que você não achava em nenhum lugar. Então a gente foi lá no Alecrim, quem conhece o grande Alecrim de Natal,
é a loja do comércio das festas, tem coisa de festa lá, né? Só que não tinha nenhum lugar. E aí a gente começou a fazer de casa, de tesouro. Então, minha família é muito festeira, adora fazer festa, adora botar a mão na massa, adora decorar. Então, já tinha essa coisa toda. E aí, veio como uma forma de eu me expressar, de eu fazer essas coisas, mas essa mudança foi muito difícil. Sim. E aí, foi válvula de escape de novo, né? O trabalho virou uma válvula de escape de novo. Mas eu falei assim, isso não pode ser só uma válvula de escape. Se eu decidir que isso é sério, se eu decidir que eu vou transicionar de uma carreira que parecia sólida como fisioterapeuta, né? Eu tinha um diploma, eu tinha, né? Respaldo que muitas vezes a gente fica procurando, né? E aí eu falei assim, eu gosto disso, mas isso aqui não tá me mantendo. O que eu vou fazer para isso aqui me manter? Porque se é o que eu quero fazer, precisa dar dinheiro, gente, né? Não é só, eu vou viver de amor. Não dá viver da minha arte na praia, não tô podendo. E aí eu falei, tem que ser um negócio. Mas como fazer disso um negócio? Foi quando eu comecei a perceber que eu tava muito satisfeita com a minha técnica, eu tava muito satisfeita com o meu produto, mas eu não sabia gerir nada. Eu não sabia botar preço, botava preço pelo preço dos outros, botava preço pelo que eu achava, botava preço, diminuía preço, porque eu achava que estava caro demais, com medo do cliente não aceitar. Muito nesse lugar de aceitação, queria ser aceita pelos clientes, então me sujeitava a qualquer coisa. E aí eu falei assim não dá. Ainda mais que eu tô vivendo numa cidade que custa 3 vezes mais do que eu vivia. Exatamente. Isso tem que virar dinheiro, de alguma forma. Como vira dinheiro? Isso aqui tem que ser um negócio. E foi a Você minha acaba mudança. pagando para trabalhar, né? E que acontecia comigo lá em Natal. Só, assim, eu ganhava um troco ou outro, mas no final dava pra comprar mais material pro mês seguinte, pagava meu lanche da faculdade, e era isso. Não tinha muita coisa, sabe? Só que aí, só que eu vi potencial, ainda lá em Natal, quando o Estado, teve uma época lá, uma crise bem grande no Estado, meus pais, os dois, são funcionários públicos do Estado. Aposentados, todos os dois hoje. Mas aí atrasou 3 meses de salário do Estado. Imagine, meu pai e minha mãe mantendo 2 casas, 3 meses de salário, gente. É muita coisa, os dois. E aí eu falei assim, eita, a coisa apertou. E a gente viu na papelaria também um jeito de ter uma renda ali, né? Sustentar. Minha mãe se mudou para Natal. E pra ter uma casa só, né? Alugou a casa do interior. E aí ela trabalhou junto comigo, minha mãe trabalhou junto comigo, minha irmã fazia caixa, fazia muita coisa. Então a gente já viu aqui ali de potencial de fazer dinheiro. Mas ainda era uma coisa assim, sabe? Quebra galho. Naquele momento quebrou um galhão, entendeu? Depois regularizou a situação. Então, minha mãe era organizada, tinha reserva. Então, assim, financeiramente, né? E aí quebrou um galho, mas a gente viu o potencial ali. Mas ainda não era muito sério. Só que quando chegou aqui eu falei, epa, tenho referências que isso é um potencial, mas não tenho estrutura de entender como isso vai virar. Foi quando eu comecei a estudar Instagram, eu falei, isso aqui tem que virar, eu tenho que alcançar pessoas que eu nunca alcancei. Foi quando eu comecei a estudar envio, comecei a comprar. Isso é uma dica muito massa, tá, gente? Uma estratégia muito massa, não gosto nem de falar que é dica. Não sei como enviar. Comecei a comprar de empresas que tinham um porte parecido com o meu. E aí chegava na minha casa, eu avaliava como era a embalagem, eu avaliava qual foi o meio de envio que eles enviaram, eu avaliava a proteção, tudo. Então, eu comecei a fazer isso pra ver como eu poderia fazer os meus. E enviei, gente, não tem jeito. A gente perde medo quando envia. Então, eu enviei pra umas amigas em Natal, eu fui, vê se chegou tudo certinho aí, alguém que já era cliente. Então, vê que eu já tinha mais intimidade, vê se deu tudo certo, se não amassou, se melhora aqui, se melhora ali. Então, teve essa coisa toda. E aí, eu falei assim, tá, mas não é só isso. Eu preciso ver gestão. Então, foi a primeira vez que eu paguei um curso caramba, assim, que eu me lembro que tremia as pernas, tremia as bases. Eu falei, meu Deus. E se comprometer, é uma coisa doida. Se comprometer financeiramente faz você correr atrás, né? Com certeza. Os boletos. Qual a sua motivação? Boletos. Com certeza. Melhor motivação é assim. E aí eu falei, vou pagar esse curso, porque na minha cabeça sempre tive aquela coisa de querer me especializar também. Eu acho que é uma cabeça também acadêmica, da faculdade, né? Eu cheguei aqui querendo me especializar em fisioterapia, não rolou, eu falei, tá bom, não vou, mas não é que eu vou soltar tudo. Eu vou me especializar na área que eu quero agora.
E aí eu paguei aquele curso, eu pedi ao meu marido, né? Não tinha cartão na época, meu cartão era vinculado à minha mãe. Minha mãe já tinha comprado máquina pra mim, então eu não queria comprometer Sim. minha mãe. Minha mãe já tinha pagado 3 meses, sei lá, de especialização que eu joguei E pro como era alto. pra papelaria, né? Tu falou, eu acho que não é o momento. Acho que não é agora que eu vou pedir pra ela. Aí depois ela pagou um curso presencial pra mim. Minha mãe é maravilhosa, gente. Ai, beijo, mãe. E aí, apesar dela não entender nesse início, ela ainda assim apoiou. Então, eu lembro que eu me comprometi, falei pro meu marido, eu vou comprar esse curso. Aí ele falou, tem certeza? Você ainda não tá tirando esse dinheiro? Eu falei, mas eu vou tirar pra pagar esse curso, você não tá entendendo? Eu vou ter que fazer tirar. E aí eu comprei, não esqueço nunca o preço, eu sempre falo para as pessoas, né? Nunca esqueço o preço, porque no momento era muito alto para mim, inclusive eu penso sempre nesse momento quando eu vou precificar os meus cursos, né? A gente toda hora que vai precificar os cursos, eu falo, gente, eu me lembro da Carol de 2019 do perrengue que ela passou para pagar um curso mais caro. E aí foi um curso de gestão. E foi quando eu comecei a pensar que eu precisava olhar para essas coisas. Então foi um abre portas. Um curso né, que eu falo de tiara, eu já falei pra vocês, mas foi um curso que abriu portas e aí eu comecei a me aprofundar em vários aspectos. Aí eu comecei a fazer mentoria de Instagram, aí eu estudei finanças separado, aí eu estudei, né, eu comecei a fazer a transição para não fazer licenciados, que eu comecei a ver o risco. Eu comecei a investir nas pessoas de papel, que foi quando eu encontrei o meu maior diferencial. Nossa, isso aqui é diferente do que as pessoas estão oferecendo. E o diferente assusta muitas vezes, né? Que as pessoas falam assim, ai, Carol, mas eu vou fazer isso, mas ninguém tá fazendo. É aí que você tem que fazer, mulher. Então, às vezes, eu falo, dou uma ideia pra pessoa, muito mirabolante pras minhas alunas, às vezes, né? Junta isso com isso, faz isso diferente. Aí a pessoa, mas, Carol, nunca vi ninguém fazendo. Por isso que você tem que fazer. Porque quando você tá fazendo o que todo mundo fazendo, você tá no balaio da mesmice, do faz igual, né? E aí é muito mais difícil você se destacar, é muito mais difícil você ser lembrada pelo seu cliente, é muito mais difícil você cobrar mais caro, porque simplesmente você tá se comparando a todo mundo. Quando você decide fazer uma coisa diferente, você já saiu daqui do balaio. E aí é muito mais fácil as pessoas lembrarem de você cobrar mais caro, se destacar tudo, porque você já tá fora desse lugar. Então... Não tem comparação, né? Um serviço personalizado, único, ele não tem com que a pessoa comparar pra ela poder falar, tá caro, mas não tem. Ela olhou, ela gostou, o quanto você falar que ela vai pagar. Exatamente. E a gente faz muito isso como consumidora. É muito engraçado quando eu vejo as meninas da papelaria falando que tem medo de cobrar, que na minha cidade não pagam, mas como consumidor, a gente é assim. Total. Se a gente olha e vê uma coisa e fala, nossa, isso é inédito, eu nunca vi, e nossa, tem a minha cara, você não quer nem saber quanto é. Sim. Eu faço uma comparação, às vezes, quando eu tô dando aula sobre isso, né? Que imagina, você viu duas blusas iguais. Uma é R$15, a outra é 150. Elas são iguais, você vai comprar qual? De R$15, entendeu? Tipo assim, tem gente que pela loja, pela circunstância, vai comprar de 150. Mas, gente, quando é muito igual o produto, a base de comparação vai ser o preço. Sim. E vai ganhar quem cobrar menos. É o mais justo? Com você, com certeza não. Você trabalhou pra fazer um negócio, né? Pra no final você ganhar nada. Só que quando você sai e já faz uma coisa mega diferente, com a qualidade superior, com uma técnica mais bem trabalhada superior, é muito mais fácil você cobrar mais caro. Sim. E aí as pessoas não entendem que tá, Carol, como é que eu vou cobrar mais caro? E se assusta às vezes quando eu falo, eu cobro 70, a partir de 75 não topo assim, a partir de 90 não topo assim. Aí fala assim, Carol, mas como é que eu vou vender um negócio mais caro se o mais barato eu não tô vendendo? Esquece que não tá vendendo. Porque é mais mais barato. E porque é igual que todo mundo tá fazendo. Então a base de comparação sempre vai ser o preço. Você olha para os produtos e aí, se for igual, você compara preço. Se o produto já não é igual, não tem como comparar com o que você tá falando, né, amigo? Não tem base de comparação. Não. E aí, procurar esse diferencial é muito massa para você também se firmar como empresa. Sim. É muito mais fácil quando você tem um trabalho diferenciado. E aí eu percebi que era empresa nesse momento que eu fiz a mudança e falei, é sério, vou ter que buscar coisas que eu não busco agora, vou ter que ser a empresária, vou ter que ser a empreendedora, vou ter que ser a papeleira, vou ter que ser a blogueira do meu negócio, tá tudo bem se precisar cantar, eu canto, se precisar dançar, eu danço, porque eu vou fazer o que for preciso pro meu negócio dar certo. Muito massa. E aí você citou um nomezinho que eu quero pular um pouquinho no tempo
e te perguntar o seguinte. Você falou que você citou a Scrap Isa lá no seu início. Em algum momento você se encontrou com ela. Com a Tiara, no começo, quando você pensou gestão. E todos esses... Nilmara, eu falei Nilmara, que também, com a primeira curso de isso. silhuete. Já veio o concurso da Nilmara. Só que hoje, eu conheci esses nomes como suas amigas. Sabe? Nilmara, Tiara, eu tô aqui com a Isa. Então, assim, como é pra você hoje ser amiga das pessoas com quem você estudou, se profissionalizou, que você admira, pessoas que eram referências no mercado de papelaria e hoje são suas amigas? Como é isso? É muito louca. Às vezes eu me faço essa mesma pergunta. Como é isso pra mim? Sabe? É muito maluco. Porque você imagina, gente, em 2016 eu tava lá em Natal. Eu olhava essas mulheres e pensava assim, que foda! Que mulher danada! Sabe? Fazendo um trabalho massa, ensinando outras pessoas, sabe? Referências no mercado. Então, pra mim, sempre foi aquelas mulheres distantes. Sim. Que eu olhava e falava, puta que pariu, que negócio massa. E aí eu vim pra São Paulo fazer... Meu marido tava no estágio de férias. Vim, e aí numa data que tinha curso de ISA presencial. Aí eu vim e fiz. Então, já achei aquilo o máximo. E aí eu fui me mudando pra cá e vendo que o acesso aqui a essas pessoas era um pouco mais fácil. Mas não imaginava que chegariam a ser amigas. Muitas vieram no podcast, a gente conversou. Gente, isso ainda eu às vezes paro pra pensar e digo, que surreal, sabe? Um dia desse eu tava olhando pra essa mulher no Instagram e falando assim, que mulher foda, distante. Sabe? Não que eu não acho foda, todas são muito fodas. Mas distante, num lugar muito distante. Que às vezes eu recebo umas mensagens assim pra mim, eu acho muito engraçado. Tipo, Carol, sou não sei da onde, assisto tudo seu, admiro muito, eu acho muito engraçado. E às vezes você fica, né, Luciana, fica assim, mas você tem noção que você é famosa? Eu falo, ela não acredita, gente. Gente, é muito Comenta louco. aqui, por favor, embaixo desse episódio, o que vocês mais gostam nela, que você já conheceu, porque ela não acredita. Eu falo, ela... Ai, amiga, é muito surreal. Primeiro, você pensar, às vezes eu trabalho na terapia, às vezes, gente. Pensa que eu saí de uma cidade de 8 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. Onde eu sou a filha de Jerusa e Fernando. Onde todo mundo é família, praticamente. Pra um lugar que eu sou referência e que eu conheço e convivo com pessoas que eram referência pra mim. É um privilégio, é uma alegria, é uma honra e é uma confirmação também que meu trabalho tá indo bem, né? E que foi uma coisa difícil pra mim aceitar isso e trabalhar na terapia também, o valor do meu trabalho. Porque, como eu vim de um lugar muito de admiração dessas pessoas, eu achava o meu trabalho inferior, né? Porque elas eram a referência, eu não. Mas quando a gente começou a se aproximar, e isso também é uma confirmação que o meu trabalho é bom. E é doido, vocês acham que só vocês passam por isso, de questionar o seu valor, o próprio trabalho. Mas, gente, síndrome da impostura bate em todo mundo. É muito maluco. É muito doido. Você tá fazendo um bom trabalho, você sabe disso, mas às vezes você se questiona. Porque é isso, olhar hoje como eu tô próxima dessas pessoas. Eu falo pra minha mãe, você tem noção que Isa tá sentada no meu sofá na minha casa? Que era uma pessoa, minha primeira professora, assim, do presencial. E aí, tudo muito por causa também do reconhecimento do meu trabalho. Eu entrei na Silhouette e aí comecei a conviver com essas pessoas. E eu brinco muito, assim, que em 2019 eu fui pra Mega Artesanal tietar essas mulheres, tirar foto, né? E na Mega seguinte, porque não teve 2020, 2021 por causa da pandemia, na Mega seguinte, que foi 22, eu tava trabalhando com elas. Sim. Então ainda era muito surreal ao lado, tipo assim, de igual para igual. Pensar nisso é muito surreal. Mas é uma alegria muito grande também, né? Você acha que isso é sucesso pra você? Com certeza. Eu hoje poder chamar as pessoas, trabalhar junto com pessoas que eu admiro muito, ter o meu trabalho igual para igual com essas pessoas, trabalhar para uma marca que eu admiro, que eu sou consumidora e que é referência para mim, que é a Silhouette, né? Então, quando eu fui convidada para participar, gente, foi uma coisa assim, meu Deus, que loucura! E bora, sabe? Com medo mesmo, mas bora. Mas é uma coisa que confirma o trabalho que eu tô fazendo. Isso é muito, muito massa de pensar.
E, Cá, tudo isso, você ter alcançado esse sucesso, hoje você tendo essas referências como suas amigas e hoje você sendo referência no mercado, tem a ver com a ideia de criar esse podcast? Ah, tudo, né, gente? Tudo a ver. Por quê? Eu comecei a ter acesso a essas pessoas que eu não tinha antes. E a gente tem uma troca muito massa. Quando a gente se encontra, a conversa, o papo flui. É tudo muito maravilhoso. E aí a gente troca muita ideia, tem muita ideia junto. Compartilha muitas dores. Essas pessoas me acolheram também. Algumas delas, né? Por exemplo, Leia, que veio aqui. Vocês foram uma das primeiras pessoas que me acolheram quando eu cheguei na papelaria aqui em São Paulo, achando que não ia ter amigo, que não ia ter ninguém, porque trabalhava em casa. Uhum. E aí, as nossas trocas são muito legais. Sim. E eu comecei a pensar, poxa, isso ajudaria muita gente. Sim. Não só, né? Não só a mim, não só a pessoa que tá ali envolvida na conversa. E eu falei assim, por que não um podcast para trazer essas conversas para todo Sim. mundo, né? De um lugar de conversa mesmo, porque eu sei que é muito gostoso quando a gente se reúne. A gente tem muito perrengue pra compartilhar, a gente tem muita coisa pra rir, pra chorar junto, sabe? E aí, como esse senso de comunidade é importante pra gente que se sente muito sozinha às vezes quando começa a empreender. Empreender é muito sozinho pra mulher, né? E ainda mais assim que você tem que bancar uma decisão que na maioria das vezes as outras pessoas não entendem, não apoiam. Sim. E aí você bancar isso sozinha e ter outras mulheres junto pra falar assim, tamo junto, tamo sofrendo, mas tamo sofrendo junto. É muito massa. E dessas pessoas que já viveram tantas coisas, que são referências, tem muito a compartilhar também. E eu falei, eu queria trazer essas conversas pra cá. Sim. Pra gente conseguir que outras pessoas se beneficiem dessas conversas também. Além de encontrar, claro, a gente ama encontrar minhas amigas. Aí a gente senta, fofoca. Desculpa boa, sabe? Depois vai almoçar, vai fazer um negócio. Então, tem essa coisa boa também do encontro, mas para trazer esse papo que enriquece não só a quem está envolvido, mas para enriquecer a vida das pessoas que estão ouvindo também. Então, é muito legal pensar que hoje eu posso proporcionar isso, que era uma coisa que eu não tive acesso. Sim. Antes, né? De trazer essas conversas, essas coisas para todo mundo ouvir um pouquinho. E agora me conte, quais são os próximos rumos do Papercast? Luciana quer arrancar uma informação. Eu quero spoiler, gente. A primeira temporada foi sensacional, foi maravilhosa, vi um monte de gente incrível. A ideia de ser itinerante também eu acho valiosíssima, porque a gente arruma desculpa pra passear. Entendeu? Desculpa, que a gente tem que gravar. Então aí a gente fica arrumando. Ótima desculpa pra viajar é fazer o podcast itinerante, porque no online, a gente tá todo mundo junto, mas quando precisa se reunir, cada uma em um estado, em um lugar. Então, essa primeira temporada foi itinerante, mas eu sei que tem novidades e eu quero saber se essa novidade já vem pra próxima temporada. Conte-nos tudo. Luciana quer arrancar informações privilegiadas e eu tô vermelha. Sim. Por quê, gente? Tem uma coisa que eu não contei ainda. Eu acho que vai sair a primeira vez aqui no podcast. É uma coisa que vocês não estão sabendo. Mas este Scrap People, eu questionei muitas vezes esse nome, sabia? Porque era um nome internacional e eu sou uma pessoa que gosto muito de honrar minhas raízes. E aí eu falava assim, Scrap... Vocês vão entender já porque eu tô falando isso. Falava Scrap People, não. É um nome difícil, é um nome estrangeiro, é um nome em inglês, porque juntava scrap, da técnica em scrap, com people, que é pessoas, no caso, mas o meu sobrenome é pessoa, então eu queria juntar scrap people, né? Pra fazer uma gracinha. E eu falava, tão estrangeiro, nada a ver. Mas, gente, esta marca será estrangeira daqui a poucos tempos. Meu marido, que não se aguenta na cadeira, na vida dele... Ele inventou um emprego simplesmente em Miami. Então, assim, já teve essa mudança Natal, São Paulo, e foi uma loucura na minha vida. E agora estamos partindo para uma mudança ainda maior, internacional. Então, tudo indica que em 2024, esta que vos fala... É 24, né? Já desorientada uma hora dessa. Em Miami. E aí, vivendo coisas que eu não sei, que eu não imagino como vão ser. Conhecendo pessoas que eu também não conheço ainda, não sei como vai ser, porque foi essa coisa de São Paulo. Eu ainda tô num momento muito de sentir essa mudança, porque mexe muito com a gente. Sentir que eu vou começar de novo.
sentir que eu vou ter que alcançar pessoas que eu nunca alcancei. Sim. Sentir toda a distância, a família, né? Porque hoje eu consegui mais fácil na minha casa, por exemplo, consigo participar, ser bem ativa nas coisas da minha casa. Então, eu tô nesse momento sentindo essa mudança. Muito focada nas coisas que eu vou perder, não tem muito jeito, né? Essas Sim. conexões que eu tenho aqui, você perde em mim, a gente poder se encontrar quando precisa trabalhar, eventos presenciais que a gente tá indo muito. Então, ainda tô focada nesse lugar, mas eu sei que também, como eu vim pra São Paulo e vivi coisas que eu nem imaginava, Sim. isso também vai acontecer próximo ano, com a graça de Deus. Deus me ajuda. Só Vai. vontade de pedir já bastante coisa. De Itajá para Miami, Quando o povo fala assim, de gata. Itajá pro mundo, é Para o isso. mundo, para o mundo. Não, e com certeza, eu acho que quando a gente se junta, você sabe que coisas novas, incríveis e mirabolantes Muito. acontecem. Inclusive, esse podcast saiu de uma... Num lugar. papo nada a ver, Que a né? gente foi... Gente, só um parênteses, deixa eu abrir. A gente foi para um evento presencial, o cara falou, legal fazer um videocast, um podcast. A gente falou, massa. Chegamos em casa e botamos lá. A gente sempre faz isso, Sim. né, amiga? Chega de alguma palestra, algum lugar, a gente bota metas a curto prazo, médio e longo prazo. Aí a gente botou lá, põe um podcast aí a longo prazo? Tá, porque eu gosto muito dessa coisa de conversar. Então, pra mim, fazia muito sentido transformar isso num conteúdo, porque é gostoso de gravar, é leve, é maravilhoso. E põe aí, tá bom. Aí a gente, logo, se uma semana depois viajou pro Rio... 2 semanas. E aí falando assim, vamos encontrar um monte de gente que a gente adora. E eu, nessa de me mudar, já fico pensando, quando é que eu vou encontrar essas pessoas de novo? Então já me dá uma certa urgência nas coisas, sabe? E aí a gente falou assim, bora gravar? Bora. Uma coisa que era para médio prazo. Era longa, estava na lista do longo. Do longo prazo, aconteceu 2 semanas depois. Virou curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Estamos aqui ao final já dessa temporada de uma ideia que não era nem para ter começado e já tá terminando. Então, você tem dúvidas que Miami será incrível? Tenho. Não tenha. Porque a gente vai inventar muitas coisas maravilhosas pra se fazer de lá. E eu vou arrumar mais uma desculpa pra fazer uma viagem, porque eu não sou besta nem nada. Então, estarei em Miami logo menos, tá? Carol, acho que foi muito rico esse papo. Eu acho que foi o papo perfeito pra fechar essa temporada. Que você ainda recebeu... só tem um spoiler, uma polêmica. Super, não? Aí a gente vai botar assim na descrição. O final é o melhor pra vocês assistirem até o final. Exatamente. Foi uma temporada realmente incrível, com pessoas incríveis. Você no papel de entrevistadora, vou te contar. Pode tranquilamente ter o seu programa. Eu confesso, sou bastidor mesmo, prefiro, mas eu amo conversar com você. A gente conversa muito fora e conversar aqui com as nossas amigas de internet também é maravilhoso. Sim. Então, eu queria te agradecer, queria te parabenizar por essa temporada. O Papercast já é um sucesso. E eu espero muito, muito ansiosamente que venha a segunda temporada. É isso. Então, a segunda temporada está em stand-by, né, amiga? Mas a gente já quer correr aí antes de ir pra pegar umas pessoas que estão aqui. Fiquem de olho. Por favor, comentem abaixo desse episódio que se vocês querem ou não a segunda temporada e mais, quem vocês gostariam de ver que não veio aqui na primeira temporada. Quem poderia estar sentado em uma dessas cadeiras? Conta pra gente aqui, viu? A gente quer saber. E a gente vai correr atrás desse povo antes de eu ir embora. Eu tô assim, nervosa, tá? Então vamos embora. Vamos com medo mesmo. Vem muita coisa aí maravilhosa por vir. Amiga, obrigada. Amei ser entrevistada. Não é? Você é a melhor apresentadora e a melhor entrevistada. Um beijo. Até a próxima Papercast. Até, povo. Beijo.